Um milionário excêntrico, acostumado aos luxos mais extravagantes do mundo, decide se hospedar em um renomado hotel 5 estrelas para fugir da monotonia de sua rotina dourada. Mas nada poderia prepará-lo para o choque avassalador de descobrir que a camareira encarregada de arrumar sua suíte impecável é ninguém menos que sua ex-esposa, a mulher que um dia partiu seu coração e desapareceu sem deixar rastros. Sem reação, ele faz algo que deixa todos chocados. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A chuva castigava os vidros do Hotel Palácio Imperial, criando uma cortina líquida que distorcia a vista da agitada Avenida Paulista. O céu plúmbeo de São Paulo parecia conspirar para tornar aquela tarde de primavera ainda mais dramática, como se antecipasse o encontro que estava prestes a acontecer em um dos andares mais luxuosos daquele edifício imponente. Ricardo Almeida ajeitou a gravata de seda italiana diante do espelho dourado do elevador. Aos 60 anos, sua postura ainda emanava a mesma autoridade que o fizera prosperar no mundo dos negócios. Os cabelos grisalhos, meticulosamente aparados, combinavam com o terno feito sob medida que ressaltava sua figura atlética, resultado de sessões regulares, com um personal trainer e uma disciplina férrea que aplicava em todos os aspectos de sua vida. O elevador se abriu silenciosamente no 18º andar, e Ricardo caminhou pelo corredor atapetado em direção à suíte presidencial. Estava em São Paulo para uma conferência que poderia resultar na maior aquisição de sua carreira. Lá, a compra de uma rede de hotéis de luxo que complementaria perfeitamente seu império empresarial. Seus passos, normalmente decididos, hesitaram levemente quando uma camareira saiu de um dos quartos empurrando um carrinho de serviço. O tempo pareceu congelar. O mundo exterior, com sua chuva, seus negócios e suas preocupações, dissolveu-se como névoa diante do rosto que ele não via há 8 anos, mas que ainda povoava seus sonhos mais perturbadores. Helena. Ela também parou, suas mãos apertando com força desnecessária a alça do carrinho. O uniforme azul marinho do hotel, embora bem passado e digno, parecia uma afronta à memória que Ricardo guardava dela. Sempre elegante, sempre deslumbrante, sempre sua igual nas recepções e jantares que marcaram seus 25 anos de casamento. Ricardo! Sua voz saiu como um sussurro, uma mistura de surpresa e algo que poderia ser vergonha ou medo. Ele sentiu o maxilar tensionar, uma reação involuntária que sempre acontecia quando emoções fortes ameaçavam romper sua cuidadosamente construída máscara de controle. Ali estava a mulher que um dia fora a estrela de sua vida, aquela que brilhava nas festas beneficentes, que o aconselhava nas decisões mais difíceis, que transformava suas vitórias em momentos ainda mais especiais, com seu sorriso radiante. Agora ela estava ali, trocando lençóis e limpando banheiros. Helena começou, mas sua voz falhou. Ela endireitou os ombros, um gesto que Ricardo reconheceu de seus tempos juntos. Era assim que ela se preparava para enfrentar situações difíceis. Por favor, não conte a ninguém que me viu aqui. A súplica em sua voz provocou uma tempestade de emoções contraditórias em Ricardo. Parte dele queria rir da ironia da situação. A mulher que recebera uma fortuna considerável no divórcio, agora implorava por discrição sobre seu trabalho como camareira. Outra parte, uma que ele tentava ignorar, sentia uma pontada dolorosa ao vê-la naquela situação. O que aconteceu com o dinheiro do divórcio? A pergunta saiu mais ácida do que ele pretendia, carregada com 8 anos de ressentimento mal resolvido. Helena fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. É uma longa história, Ricardo, e não é uma que eu queira contar no corredor de um hotel.
um hóspede passou por eles, lançando um olhar curioso para a cena. O empresário, elegante, e a camareira, ambos tensos como cordas de violino prestes a se romper. Helena moveu-se discretamente, tentando se esconder atrás do carrinho de serviço. "Não vou contar a ninguém", Ricardo finalmente disse, sua voz controlada. "Mas não pense que isso encerra o assunto." O alívio nos olhos dela foi quase palpável, mas Ricardo conhecia Helena bem demais para não notar o medo que ainda persistia em seu olhar. Ela murmurou um agradecimento apressado e começou a empurrar o carrinho em direção ao próximo quarto. "Helena!" ele chamou, fazendo-a parar sem se virar. "Você está diferente." Ela permaneceu de costas, mas ele pôde ver seus ombros tensionarem. 8 anos é muito tempo, Ricardo. Ele observou enquanto ela se afastava, notando como seus movimentos ainda carregavam a mesma graça de antes, mesmo sob o uniforme simples do hotel. Algo dentro dele, algo que ele julgava morto e enterrado há muito tempo, remexeu-se desconfortavelmente. Ricardo entrou em sua suíte, jogou a pasta sobre a poltrona de couro e caminhou até a janela. A chuva continuava a cair sobre São Paulo, mas agora parecia diferente. Não mais um simples fenômeno meteorológico, mas um prelúdio para algo maior, algo que ameaçava perturbar a vida cuidadosamente organizada que ele construíra desde o divórcio. Pegou o celular e fez uma ligação rápida. "Cancele a reserva no outro hotel. Vou estender minha estadia aqui." Após um momento de hesitação, acrescentou: "E providencie para que a reforma na mansão demore mais algumas semanas. Não quero voltar para lá tão cedo." Enquanto observava a cidade através da cortina de chuva, Ricardo admitiu para si mesmo uma verdade incômoda. Apesar de todos os anos, de todo o ressentimento e de toda a dor, ver Helena ainda o afetava profundamente. E agora, o destino os havia colocado sob o mesmo teto novamente, como peças de um jogo que ele não sabia estar jogando. A conferência de negócios que o trouxera até ali parecia agora estranhamente insignificante diante do mistério que acabara de se apresentar. Como a mulher que um dia fora a rainha de seu mundo havia acabado limpando quartos no Hotel Palácio Imperial. E por que, mesmo depois de tanto tempo, ele ainda se importava tanto com a resposta? Na manhã seguinte, Ricardo acordou antes do alarme, como sempre fazia. A rotina era seu porto seguro, uma âncora que o mantinha estável mesmo nas situações mais turbulentas. Mas naquela manhã algo estava diferente. O encontro com Helena o perseguira durante toda a noite, infiltrando-se em seus sonhos e perturbando seu sono habitualmente tranquilo. Vestiu-se para sua corrida matinal, uma prática que mantinha religiosamente há 2 décadas. Enquanto atravessava o saguão do hotel, seus olhos involuntariamente procuraram por um uniforme azul marinho entre os funcionários que já iniciavam seus turnos. Helena não estava ali, e ele se repreendeu mentalmente por procurá-la. A Avenida Paulista despertava junto com ele. O ar fresco da manhã carregava os últimos vestígios da chuva do dia anterior, e as calçadas ainda guardavam poças que refletiam o céu, clareando gradualmente. Ricardo manteve seu ritmo constante, mas sua mente vagava para lugares que ele evitara por anos. Lembrou-se da primeira vez que vira Helena, numa festa beneficente há 30 anos. Ela era diferente das outras mulheres presentes, não apenas pela beleza clássica, mas pela forma como seus olhos brilhavam ao falar sobre seus projetos sociais. Na época, ela coordenava um programa de alfabetização em comunidades carentes, usando seu diploma em pedagogia para fazer a diferença no mundo. Como ela chegou a isso? Murmurou para si mesmo, aumentando inconscientemente o ritmo de sua corrida, como se pudesse deixar essas memórias para trás. De volta ao hotel, Ricardo notou algo que havia escapado à sua atenção no dia anterior. Na parede próxima aos elevadores, um quadro discreto mostrava os funcionários do mês. Entre as fotos sorridentes,
lá estava Helena, identificada apenas como Helena Silva, serviços de quarto. O sorriso na foto era contido, profissional, tão diferente das risadas espontâneas que ele guardava na memória. Durante o café da manhã no restaurante do hotel, Ricardo observou os funcionários com um novo olhar. Percebeu a hierarquia silenciosa que existia ali. Os gestos precisos dos garçons, a coordenação da equipe, o respeito com que tratavam a governanta que passava ocasionalmente para supervisionar o serviço. Foi quando a viu novamente. Helena emergia da cozinha, carregando uma bandeja com serviço de café. Seus movimentos eram elegantes mesmo naquela função, como se carregasse uma bandeja de cristais em uma de suas antigas recepções. Ela não o notou, concentrada em sua tarefa, e Ricardo se pegou estudando seu rosto com atenção clínica. Havia novas linhas ao redor de seus olhos, mas não eram apenas marcas de idade. Eram sinais de preocupação, de noites mal dormidas, de batalhas que ele desconhecia. Seu cabelo, antes sempre impecavelmente arrumado em salões de luxo, estava preso em um coque simples, que ainda assim não conseguia esconder completamente seus reflexos naturais. "Mais café, senhor?" A voz de um garçom o trouxe de volta à realidade. "Não, obrigado", respondeu automaticamente, percebendo que sua xícara estava intocada e fria. Voltou para sua suíte, onde uma pilha de documentos o aguardava. A conferência começaria em algumas horas, e ele precisava revisar os últimos detalhes da possível aquisição. Mas sua concentração, normalmente inabalável, estava prejudicada. Cada barulho no corredor o fazia levantar os olhos, esperando ver Helena entrando para fazer a arrumação. Frustrado com sua própria distração, Ricardo pegou o telefone e fez uma ligação para seu investigador particular de confiança. "Preciso de informações sobre Helena Almeida." "Não, Helena Silva agora", corrigiu-se, sentindo um gosto amargo ao usar o sobrenome de solteira dela. "Quero saber tudo o que aconteceu nos últimos 8 anos. Movimentações financeiras, endereços, relacionamentos, tudo." Desligou o telefone e voltou sua atenção para os documentos. Mas algo o incomodava. Por que estava tão perturbado em vê-la naquela situação? Não era isso que sempre imaginara nos seus momentos mais amargos. Helena caindo em desgraça, percebendo o valor do que havia perdido? A resposta veio como um sussurro inconveniente em sua mente, porque apesar de todo o ressentimento, ele nunca realmente desejara vê-la sofrer. A raiva que nutria era mais direcionada à traição que imaginava ter sofrido, a forma como ela parecera descartar 25 anos de vida em comum como se fossem nada. Um som familiar o despertou de seus pensamentos. O carrinho de serviço sendo empurrado pelo corredor. Ricardo levantou-se abruptamente, caminhou até a porta e a abriu sem pensar 2 vezes. Helena estava ali, prestes a bater na porta do quarto ao lado. Seus olhares se encontraram novamente, e por um momento o tempo pareceu suspender-se. Havia tanto a ser dito, tantas perguntas não feitas, tantas explicações não dadas. Mas o momento passou. E Helena simplesmente inclinou a cabeça em um cumprimento profissional antes de entrar no outro quarto. Ricardo fechou a porta e encostou-se nela, sentindo o peso de uma revelação incômoda. Não importava quanto tempo passasse, quanto sucesso acumulasse ou quantas outras mulheres conhecesse, Helena ainda tinha o poder de desestabilizar seu mundo perfeitamente organizado com um simples olhar. A conferência que o trouxera a São Paulo começaria em breve. Mas Ricardo já sabia que sua estadia no Hotel Palácio Imperial se estenderia muito além do previsto. Havia mistérios a desvendar, verdades a descobrir e talvez, embora ele não estivesse pronto para admitir, feridas antigas a serem curadas. Olhando pela janela de sua suíte, observou a cidade que nunca parava, com seu fluxo constante de vidas entrelaçadas pelo destino,
Em algum lugar lá embaixo, imaginou, devia haver uma explicação para a atual situação de Helena. E ele estava determinado a descobri-la, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios demônios. No processo, Helena fechou a porta do pequeno vestiário dos funcionários e encostou a testa no metal frio do armário. Suas mãos tremiam levemente enquanto trocava o uniforme por suas roupas pessoais. Uma calça jeans bem cuidada e uma blusa simples, mas elegante. Mesmo na adversidade, mantinha um padrão de apresentação que era mais um hábito do que vaidade. "Você está bem, Helena?" A voz gentil de Luísa, a governanta-chefe, soou atrás dela. "Parece pálida hoje." Helena forçou um sorriso, virando-se para encarar a mulher que se tornara sua amiga mais próxima nos últimos meses. Luísa, com seus 50 e poucos anos e olhos perspicazes, tinha o dom de enxergar além das aparências. "Estou bem, só cansada. O movimento está intenso com a conferência." Luísa cruzou os braços, um gesto que Helena já conhecia bem. Era seu jeito de dizer que não estava convencida. "Tem certeza que é só isso? Você está diferente desde ontem." O comentário atingiu Helena como uma pequena punhalada. Claro que estava diferente. Como não estaria? Ricardo Almeida, o homem que ocupara metade de sua vida, estava hospedado a poucos metros de onde trabalhava. O homem que ela tentara tão arduamente esquecer agora estava ali, lembrando-a de tudo que perdera. "É só o cansaço do fim do turno," Helena insistiu, fechando o armário com cuidado estudado. "Preciso correr, tenho aula em 1 hora." Pegou sua bolsa surrada, tão diferente das bolsas de grife que um dia foram seu padrão, e verificou se seus cadernos e livros estavam organizados. Aos 55 anos, era a aluna mais velha de sua turma de administração na faculdade comunitária, mas também uma das mais dedicadas. "Você devia estar orgulhosa, sabia?" Luísa comentou, seguindo-a até a saída dos fundos do hotel. "Não conheço muita gente que trabalha o dia todo e ainda tem força para estudar à noite." Helena sentiu um nó na garganta. Se Luísa soubesse que um dia ela presidira comitês beneficentes, viajara o mundo e jantara com embaixadores. Mas aquela vida parecia um sonho distante agora, quase como se tivesse acontecido com outra pessoa. O ônibus estava atrasado, como sempre. Enquanto esperava no ponto, Helena observou a fachada imponente do Hotel Palácio Imperial. De alguma janela lá em cima, Ricardo poderia estar olhando para a rua naquele momento. A ideia fez seu estômago revirar. Dentro do ônibus lotado, encontrou um lugar junto à janela e abriu seu caderno de gestão financeira. As páginas estavam cheias de anotações meticulosas. Ela sabia que não podia se dar ao luxo de falhar. Não desta vez. "A senhora não quer se sentar." Uma voz jovem interrompeu seus estudos. Um rapaz oferecia seu lugar a uma senhora idosa que acabara de subir no ônibus. Helena observou a cena com um sorriso discreto. Quantas vezes ela mesma havia sido aquela senhora bem vestida, protegida do mundo em seu carro de luxo com motorista. Agora, compartilhava o transporte público com pessoas reais, com suas próprias histórias e lutas diárias. O ônibus parou bruscamente e suas anotações escaparam da pasta, espalhando-se pelo chão. Enquanto as recolhia apressadamente, um papel em particular chamou sua atenção. Era o rascunho de seu plano de negócios, um projeto ambicioso para criar uma empresa de consultoria em hospitalidade voltada para hotéis de pequeno e médio porte. "Um dia", murmurou para si mesma, guardando o papel com cuidado especial. Na faculdade, sentou-se em seu lugar habitual, primeira fileira, próxima à janela. Seus colegas de turma, em sua maioria jovens de 20 e poucos anos, já estavam acostumados com sua presença discreta, mas constante. O que eles não sabiam era que cada aula era um passo em direção à sua redenção. O professor de empreendedorismo iniciou a aula discutindo casos de sucesso no mercado hoteleiro. Helena sentiu uma pontada de ironia.
Conhecia aqueles casos não apenas dos livros, mas de experiência própria. Quantas vezes não havia sido hóspede nos hotéis mais exclusivos do mundo? Dona Helena, o professor chamou. A senhora que trabalha no setor poderia compartilhar sua visão sobre as tendências do mercado de luxo? Ela endireitou-se na cadeira, sentindo o peso dos olhares curiosos dos colegas. Na verdade, professor, acredito que o verdadeiro luxo hoje não está nos mármores ou cristais, mas no atendimento personalizado, na capacidade de fazer cada hóspede se sentir único. Enquanto falava, lembrou-se involuntariamente de como Ricardo sempre apreciara esse tipo de atenção aos detalhes. Como ele notava cada pequeno gesto, cada cuidado extra. Agora era ela quem proporcionava esses momentos a outros hóspedes, mesmo que de uma posição muito diferente. Após a aula, enquanto esperava seu segundo ônibus da noite, Helena permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Tirou do bolso seu celular antigo e abriu a única foto que guardava dos tempos de casada, ela e Sofia, sua filha, em Paris, 5 anos atrás. Na foto ainda usava suas pérolas favoritas, presente de Ricardo em seu 10º aniversário de casamento. As pérolas, como tudo mais, haviam se perdido na derrocada que se seguiu ao divórcio. Mas algumas coisas, sua dignidade, sua determinação, sua capacidade de recomeçar, essas ela havia conseguido preservar. O ônibus chegou, trazendo-a de volta à realidade. Amanhã seria outro dia de trabalho. Outro dia fingindo não notar os olhares de Ricardo. Outro dia mantendo sua cabeça erguida enquanto limpava os quartos que um dia foram seu padrão de vida. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, Helena sentia algo diferente crescer em seu peito. Não era vergonha nem arrependimento. Era uma determinação renovada. Ricardo podia ter descoberto seu segredo, mas ele e o mundo ainda descobririam que Helena Silva era muito mais do que uma simples camareira. Observando a cidade iluminada através da janela embaçada do ônibus, Helena permitiu-se um sorriso discreto. Talvez, apenas talvez, o destino soubesse o que estava fazendo ao trazer Ricardo de volta à sua vida neste momento específico. Restava saber se ela estava pronta para enfrentar as consequências dessa reviravolta inesperada. O jantar de negócios estava marcado para as 19 horas no restaurante do Hotel Palácio Imperial. Ricardo ajustava o punho de sua camisa diante do espelho quando seu celular tocou. Era Fernando, o gerente do hotel, soando visivelmente perturbado. Senhor Almeida, perdoe-me pelo incômodo, mas temos uma situação delicada. A chefe Mariana teve uma indisposição grave e precisou ser levada ao hospital. O seu chefe está de férias e os outros cozinheiros não têm experiência com o menu executivo francês que foi planejado para esta noite. Ricardo sentiu uma pontada de irritação. O jantar desta noite era crucial. Os potenciais investidores japoneses eram conhecidos por seu apreço pela gastronomia refinada e qualquer deslize poderia comprometer a negociação. Qual é o plano alternativo, Fernando? Houve um momento de silêncio constrangedor do outro lado da linha. Estamos tentando localizar um chefe substituto, mas numa segunda-feira à noite, foi quando uma voz familiar interrompeu a conversa. Uma voz que Ricardo não esperava ouvir naquele contexto. Senhor Fernando, eu posso ajudar. Helena estava parada na porta da cozinha, ainda em seu uniforme de camareira. O gerente cobriu o telefone com a mão, mas Ricardo ainda podia ouvir a conversa. Helena, agradeço a oferta, mas este é um jantar extremamente importante. Eu sei preparar todo o menu francês, ela insistiu, com uma segurança que surpreendeu a todos. Morei em Paris por 2 anos e estudei culinária no Le Cordon Bleu. Era um hobby, mas Ricardo sentiu seu coração acelerar. Lembrou-se das
Inúmeras vezes em que Helena havia preparado jantares memoráveis em sua mansão, sempre recusando elogios com um sorriso modesto. É apenas um passatempo, ela costumava dizer. Fernando, Ricardo interrompeu, sua voz assumindo aquele tom que não admitia contestação. Deixe-a tentar. O gerente hesitou. Senhor Almeida, tem certeza? Ela é uma camareira. Confie em mim. Na cozinha, Helena removeu o uniforme azul marinho e vestiu o jaleco branco que pertencia à chefe Mariana. Era grande demais para ela, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que há muito tempo não sentia. Precisamos de um menu para 12 pessoas, o gerente explicou ainda nervoso. Os convidados chegam em 2 horas. Helena percorreu a cozinha com a familiaridade de quem conhecia cada centímetro de seu território. Verificou os ingredientes disponíveis, organizou sua estação de trabalho e começou a dar instruções à equipe com uma autoridade natural, que pegou todos de surpresa. Pierre, preciso que prepare os legumes da forma que vou lhe mostrar. Maria, você ficará responsável pelos molhos. Carlos, cuide do mise en place para as entradas. Suas mãos moviam-se com precisão e confiança enquanto preparava uma versão refinada de coque ao vin, um dos pratos que Ricardo mais apreciava quando eram casados. O aroma de ervas frescas e vinho tinto começou a perfumar a cozinha. No restaurante, Ricardo recebia os primeiros convidados, tentando manter sua atenção nas conversas de negócios, enquanto sua mente vagava para a cozinha. Será que havia cometido um erro ao confiar em Helena? Será que seus sentimentos conflituosos o haviam levado a tomar uma decisão precipitada? O primeiro prato foi servido. Uma terrine de foie gras com brioche caseiro e compota de figos. Ricardo observou atentamente quando o Sr. Tanaka, o mais importante dos investidores, levou o primeiro bocado à boca. O empresário japonês fechou os olhos por um momento, saboreando. Extraordinário, declarou em seu inglês preciso. Há muito tempo não provava uma terrine tão autêntica fora da França. Os pratos seguintes mantiveram o mesmo nível de excelência. A sopa de cenoura com gengibre e laranja provocou suspiros de aprovação. O prato principal, o coq au vin, estava perfeitamente executado, com a carne tenra se desprendendo do osso e o molho rico em sabores complexos. Na cozinha, Helena coordenava cada detalhe com a mesma elegância com que um dia coordenara eventos beneficentes. Sua postura era ereta, seu tom de voz calmo, mas firme, suas instruções claras e precisas. Por algumas horas, ela não era mais a camareira que lutava para reconstruir sua vida, era novamente a mulher confiante que Ricardo conhecera há tanto tempo. Quando o último prato da sobremesa, uma delicada tarte tatin com creme de baunilha, foi servido, Helena finalmente permitiu-se sentar por um momento. Seu rosto estava corado pelo calor da cozinha e algumas mechas de cabelo haviam escapado de seu coque, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação que há muito não sentia. Ricardo entrou na cozinha depois que os convidados partiram. Encontrou-a supervisionando a limpeza, garantindo que tudo voltasse ao seu lugar. O jantar foi um sucesso, ele disse, sua voz mais suave do que pretendia. Os japoneses estão impressionados. Helena assentiu, sem encará-lo diretamente. Obrigada pela confiança. Por que você nunca... Ele começou, mas parou. Por que você nunca transformou isso em uma carreira? Porque se contentou em ser apenas a esposa de um empresário bem-sucedido? As perguntas ficaram suspensas no ar entre eles. Às vezes, Ricardo, a gente só descobre do que é capaz quando não tem outra escolha. Ela respondeu à pergunta não feita, começando a remover o jaleco branco. Fernando entrou na cozinha nesse momento. Seu rosto normalmente sério agora, iluminado por um sorriso genuíno. Helena, isso foi extraordinário. Precisamos conversar sobre algumas possibilidades.
Mas Helena já estava vestindo novamente seu uniforme de camareira. Se me derem licença, ainda tenho quartos para arrumar no 12º andar. Ricardo observou-a sair da cozinha, sentindo uma mistura de admiração e tristeza. A mulher, que acabara de salvar um jantar crucial para seus negócios, agora voltava para trocar lençóis e limpar banheiros. Mas havia algo diferente em seu andar, uma confiança renovada, como se aquela noite tivesse despertado algo que estivera adormecido. Por muito tempo, voltando para sua suíte, Ricardo pegou seu telefone e cancelou a investigação que havia solicitado sobre Helena. Algumas respostas, ele percebeu, precisavam ser descobertas de outra forma. Helena estava organizando o carrinho de serviço quando seu celular vibrou no bolso do uniforme. Era uma mensagem de Sofia. Mamãe, surpresa! Consegui 2 semanas de folga e vou para o Brasil na próxima segunda. Mal posso esperar para ver o resort onde você trabalha. Já avisei o papai também. Beijos! O celular escorregou de suas mãos trêmulas, caindo sobre o carrinho com um baque surdo. Sofia, sua filha adorada, a única pessoa para quem ela mantivera a fachada de sucesso profissional todos esses anos, estava vindo para São Paulo. A mentira que Helena construíra cuidadosamente de que trabalhava como consultora de hospitalidade em um resort de luxo estava prestes a desmoronar. Você está bem? Luísa aproximou-se, notando sua palidez. Parece que viu um fantasma. Minha filha... Helena conseguiu murmurar, mostrando a mensagem para a amiga. Luísa leu rapidamente e seus olhos se arregalaram com compreensão. Oh, Helena, o que você vai fazer? Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou, desta vez de Ricardo. Precisamos conversar, agora. Helena sentiu o mundo girar. Claro que Ricardo também havia recebido a notícia. Respirou fundo, tentando recuperar o controle. Luísa, pode cobrir meus quartos do 8º andar? Preciso resolver algo urgente. No escritório particular de Ricardo no hotel, a tensão era palpável. Ele estava de pé junto à janela, as mãos nos bolsos, uma postura que Helena conhecia bem. Era como ele se comportava quando enfrentava um problema particularmente complexo. Sofia não pode descobrir, Helena declarou assim que fechou a porta atrás de si. Isso a destruiria. Ricardo virou-se para encará-la. E você acha que mentir para nossa filha é melhor? Não é mentira, é proteção. Helena sentou-se, sentindo o peso de suas escolhas. Você não entende, Ricardo. Sofia sempre me viu como alguém forte, independente. Depois do divórcio, eu precisava manter essa imagem. Ela estava começando sua vida em Paris, construindo sua própria carreira. Não podia se preocupar com a mãe. Então você inventou uma história sobre ser consultora de hospitalidade. O tom dele era mais curioso do que acusador. Não foi exatamente uma invenção. Helena endireitou-se na cadeira. Eu realmente entendo de hospitalidade. Passei 25 anos sendo sua esposa, frequentando os melhores hotéis do mundo, aprendendo sobre serviço de excelência. Só não esperava aplicar esse conhecimento deste lado. Ricardo observou-a por um momento, notando como ela mantinha a postura elegante mesmo usando o uniforme simples do hotel. O jantar de ontem provou que você tem talentos que todos nós subestimamos. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Por fim, Ricardo soltou um suspiro cansado. Quanto tempo temos? Ela chega segunda-feira. 5 dias. Ele começou a andar pelo escritório, sua mente claramente trabalhando em possíveis soluções. Você ainda tem aquele vestido verde? Helena piscou, confusa com a mudança de assunto. O Valentino? Não. Tive que vender todas as roupas de marca há muito tempo. Algo passou pelos olhos de Ricardo. Tristeza, arrependimento, mas foi rapidamente substituído por sua habitual expressão determinada. Vou ajudar você com essa situação. Não preciso de sua caridade, Ricardo. Não é caridade,
Ele respondeu secamente. É pela Sofia. E também porque... Ele hesitou, escolhendo as palavras. Porque depois do que vi ontem na cozinha, percebi que talvez eu tenha julgado você precipitadamente todos esses anos. Helena sentiu sua garganta apertar. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que Ricardo já chegara desde o divórcio. O que você sugere? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Tenho uma casa de praia em Guarujá que não uso há anos. Podemos dizer que é o resort onde você trabalha como consultora. Vou providenciar roupas apropriadas e um carro para você usar durante a visita de Sofia. Depois que ela for embora, você pode voltar à sua rotina normal. Helena queria recusar. Sua dignidade gritava contra a ideia de aceitar a ajuda do ex-marido de participar de uma farsa elaborada. Mas a imagem de Sofia, seu rosto radiante de orgulho ao falar da mãe, executiva, pesou mais que seu orgulho. Com uma condição, ela disse finalmente. Não quero que você pague por nada. Será um empréstimo. Vou ressarcir cada centavo assim que puder. Ricardo assentiu, respeitando sua determinação. Combinado. Vou pedir à minha secretária para providenciar tudo. Enquanto isso, ele hesitou novamente. Talvez você pudesse me ajudar com alguns eventos que estou planejando no hotel, como consultora de hospitalidade, é claro. Helena entendeu a oferta pelo que era. Uma chance de manter sua dignidade enquanto participava da farsa necessária. Obrigada, Ricardo. Quando ela se levantou para sair, ele a chamou novamente. Helena, por que você nunca contou para Sofia a verdade? Ela parou com a mão na maçaneta sem se virar. Pelos mesmos motivos que você nunca contou a ela sobre suas noites de insônia depois do divórcio ou sobre como você ainda mantém aquela foto nossa no Natal de 2010 na gaveta de sua mesa no escritório. Ricardo ficou em silêncio, surpreso por ela ainda conhecê-lo tão bem. Às vezes, Helena continuou suavemente, protegemos as pessoas que amamos não contando toda a verdade. Você mais do que ninguém deveria entender isso. Ela saiu, deixando Ricardo com seus pensamentos e uma crescente sensação de que os próximos dias seriam muito mais complicados do que qualquer negociação empresarial que já enfrentara. No corredor, Helena encostou-se na parede por um momento, tentando processar o que acabara de acontecer. Em menos de uma semana, teria que fingir ser novamente a mulher que um dia fora. A ironia não lhe escapava. Depois de tanto esforço para reconstruir sua vida, longe do luxo e da influência de Ricardo, ela se via forçada a mergulhar de volta naquele mundo, mesmo que temporariamente. O que ela não sabia ainda era que aqueles 5 dias de preparação seriam apenas o começo de uma transformação muito maior em sua vida. O sol de sábado mal havia nascido quando Helena chegou à casa de praia em Guarujá. O motorista que Ricardo enviara, discreto e profissional, abriu a porta do carro importado que ela usaria durante a visita de Sofia. Helena observou a propriedade à sua frente, sentindo uma estranha mistura de familiaridade e desconforto. A casa, com sua arquitetura contemporânea e vista privilegiada para o mar, era exatamente o tipo de lugar que ela teria escolhido em sua vida anterior. Ricardo sempre soubera seus gostos, mesmo depois de tanto tempo separados. A governanta já organizou tudo conforme as instruções do Sr. Almeida. O motorista informou, carregando a única mala que ela trouxera. Ele deve chegar em algumas horas para discutir os detalhes finais. Helena entrou na casa, seus passos ecoando pelo piso de mármore. No closet do quarto principal, encontrou uma seleção de roupas que poderiam pertencer à antiga Helena. Blazers bem cortados, vestidos elegantes, sapatos de marcas exclusivas. Todas as etiquetas haviam sido removidas, uma gentileza que ela sabia ser obra de Ricardo. Assim, ela poderia fingir que as roupas eram suas, não um guarda-roupa emprestado para uma peça de teatro elaborada.
Pegou-se observando seu reflexo no espelho, enquanto vestia um conjunto de alfaiataria azul marinho. O tecido fino moldava seu corpo com elegância, tão diferente do uniforme do hotel ao qual havia se acostumado. Por um momento, viu-se como costumava ser a esposa do poderoso Ricardo Almeida, a mulher que comandava eventos beneficentes com a mesma facilidade com que escolhia vinhos raros. Vejo que as roupas serviram. Helena virou-se, sobressaltada. Ricardo estava parado na porta do closet, impecável em seu terno casual de fim de semana. Por um instante, a cena pareceu terrivelmente familiar. Quantas vezes eles não haviam se preparado juntos para algum evento social? Sim, serviram, ela respondeu, ajustando nervosamente a manga do blazer. Mas ainda acho isso tudo um exagero. Ricardo entrou no closet, mantendo uma distância respeitosa. Sofia chega em 2 dias. Precisamos tornar isso convincente. Ele fez uma pausa, observando-a com atenção. Você parece você mesma. Você quer dizer que pareço a mulher que eu era? Helena corrigiu, um toque de amargura em sua voz. A questão é, será que ainda sei ser ela? Você nunca precisou fingir ser ninguém, Helena. Era justamente isso que eu... Ele parou, reconsiderando suas palavras. Que todos admiravam em você. Um silêncio carregado de memórias não ditas pairou entre eles. Helena quebrou o momento, voltando-se para a janela que oferecia uma vista espetacular do oceano. Como? Vamos explicar sua presença aqui? Sofia vai achar estranho se você aparecer no resort onde supostamente trabalho. Ricardo se aproximou da janela, mantendo os olhos no horizonte. Já pensei nisso. Vou dizer que estou interessado em investir no local. Faz sentido com meus planos atuais de expansão no setor hoteleiro. Helena assentiu, admirando. Não, pela primeira vez, a capacidade dele de pensar em todos os detalhes. Era essa a atenção meticulosa que o tornara tão bem-sucedido nos negócios. E ela tinha que admitir que também o tornara um marido atencioso antes que tudo desmoronasse. Precisamos ensaiar nossa história, ela disse, entrando no modo prático que sempre assumia quando enfrentava desafios. Sofia é perspicaz. Ela vai fazer perguntas sobre meu trabalho aqui. Ricardo pegou uma pasta de sua maleta. Preparei um dossiê completo sobre o suposto resort e suas operações. Estudei seus cadernos da faculdade de administração, impressionantes por sinal, e incorporei alguns dos seus conceitos nas políticas fictícias do estabelecimento. Helena pegou a pasta, surpresa. Você leu meus cadernos? Como? Tenho meus recursos, ele respondeu com um meio sorriso que ela conhecia bem. Era o mesmo que ele dava quando preparava uma surpresa especial para ela durante o casamento. Passaram as próximas horas revisando cada detalhe da história que apresentariam. Helena absorvia as informações com a mesma dedicação que demonstrava em suas aulas noturnas, ocasionalmente sugerindo ajustes que tornariam a narrativa mais convincente. Você realmente entende deste negócio, Ricardo comentou enquanto ela explicava como melhorar certos aspectos do serviço fictício. Não é só teoria da faculdade. Você tem intuição natural para a hospitalidade. Aprendi, observando, ela respondeu sem encará-lo. Durante anos, vi como os melhores hotéis do mundo funcionavam. E agora, vendo do outro lado, bem, digamos que tenho uma perspectiva única. Ricardo a observou por um momento, como se a visse sob uma nova luz. O jantar francês da outra noite não foi sorte, foi? Você sempre soube exatamente o que estava fazendo. Havia muita coisa que eu sabia fazer, Ricardo, mas naquela época, ser sua esposa parecia ser o suficiente. Era o que todos esperavam de mim, o que você esperava de mim. A verdade daquela afirmação atingiu Ricardo como um soco.
Quantos talentos dela ele havia ignorado ao longo dos anos? Quantas vezes havia sorrido condescendente quando ela falava sobre seus hobbies, sem perceber o verdadeiro potencial que existia ali? O som de seu celular quebrou o momento de reflexão. Era uma mensagem de Sofia. Papai, mal posso esperar para ver você e a mamãe. Vai ser como nos velhos tempos. Helena viu a mensagem por cima do ombro dele e sentiu seu coração a apertar. Ela não faz ideia de como as coisas mudaram. Talvez nem todas as mudanças sejam ruins. Ricardo respondeu suavemente, guardando o celular. Você é uma mulher diferente agora, Helena. Mais forte, mais real. Ela o encarou, surpresa, com a sinceridade em sua voz. Isso é bom. É melhor do que bom, é admirável. O elogio inesperado a pegou desprevenida. Por um momento, Helena sentiu o mesmo frio na barriga que experimentara quando Ricardo a elogiara pela primeira vez, há tantos anos, em uma festa beneficente onde se conheceram. Precisamos continuar os preparativos, ela disse rapidamente, voltando sua atenção para a pasta. Mas suas mãos tremiam levemente enquanto virava as páginas. Ricardo assentiu, respeitando sua necessidade de manter o foco profissional. Mas quando ela não estava olhando, seus olhos seguiam cada movimento seu, notando como ela havia mudado e, ao mesmo tempo, permanecido essencialmente a mesma mulher por quem se apaixonara décadas atrás. O sol começava a se pôr sobre o oceano, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Em 2 dias, eles teriam que apresentar ao mundo e à sua filha uma versão cuidadosamente construída de suas vidas. Mas naquele momento, ensaiando uma farsa em uma casa de praia vazia, algo verdadeiro e há muito enterrado começava a despertar entre eles. O aeroporto internacional de Guarulhos fervilhava de atividade naquela segunda-feira à tarde. Helena ajustou nervosamente o vestido burgundy que usava, uma peça elegante que fazia parte do guarda-roupa emprestado por Ricardo, enquanto observava o painel de chegadas. O voo de Sofia estava pousando com 15 minutos de antecedência. Relaxe, Ricardo murmurou ao seu lado. Você está parecendo mais tensa do que quando dávamos jantares para embaixadores. Helena lançou-lhe um olhar irritado, mas havia um toque de diversão em seus olhos. Era estranho como, após alguns dias preparando sua elaborada farsa, eles haviam recaído em uma familiaridade que ela pensava estar perdida para sempre. É diferente, ela respondeu. Embaixadores não são nossa filha. O burburinho de passageiros, chegando, chamou sua atenção. E então, lá estava ela. Sofia emergiu pelo portão de desembarque, sua figura elegante instantaneamente reconhecível. Aos 28 anos, ela era uma mistura perfeita dos pais. Os olhos expressivos de Helena, combinados com a postura determinada de Ricardo. Mamãe, papai! Sofia correu em sua direção, abraçando os dois ao mesmo tempo, como fazia quando era criança. O perfume francês que ela usava misturou-se com o aroma familiar de sua pele, e Helena sentiu seus olhos marejarem. Mon petit chou, Helena sussurrou, usando o apelido carinhoso que sempre usava quando Sofia era pequena. Que saudade! Você está linda, mamãe. Sofia se afastou para admirar o visual da mãe. Esse trabalho no resort está fazendo maravilhas. Você parece tão elegante. Helena sentiu um nó na garganta, mas manteve o sorriso. Ricardo, percebendo seu desconforto, interveio suavemente. Vamos pegar suas malas, querida. O motorista está esperando. Durante o trajeto até Guarujá, Sofia falou animadamente sobre sua vida em Paris, onde trabalhava como curadora assistente no Museu d'Orsay. Helena ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas sobre as exposições que a filha organizava, secretamente orgulhosa da mulher independente e culta que Sofia se tornara. E você não vai acreditar, mamãe.
Sofia continuou, seus olhos brilhando de excitação. Mas estou desenvolvendo um projeto para trazer uma exposição importante para o Brasil no próximo ano. Quem sabe você não pode fazer um evento especial no resort para o lançamento? Helena sentiu Ricardo tensar ao seu lado no banco traseiro do carro. Seria interessante. Ela conseguiu responder, mantendo a voz estável. Mas ainda falta muito tempo, não é? Na verdade, os planos estão avançando mais rápido do que esperávamos. É por isso que vim ao Brasil agora. Preciso começar a estabelecer contatos locais. O carro fez uma curva suave, revelando a vista espetacular da praia de Guarujá. A casa de Ricardo, temporariamente transformada no suposto resort boutique onde Helena trabalhava, surgiu majestosa contra o horizonte azul do oceano. "Uau!" Sofia exclamou. "Mamãe, você não tinha me dito que o lugar era tão incrível assim?" "Sua mãe é modesta demais", Ricardo comentou, e Helena detectou uma nota de orgulho genuíno em sua voz que a surpreendeu. "Na verdade, estou considerando investir no empreendimento. Helena tem feito um trabalho notável aqui." Sofia olhou de um pai para outro com curiosidade. "Vocês dois estão trabalhando juntos?" "É um arranjo puramente profissional." Helena apressou-se em esclarecer, embora sua voz tremesse levemente. O motorista estacionou em frente à casa e funcionários, cuidadosamente instruídos por Ricardo, apareceram para levar as malas de Sofia. Helena guiou a filha pelo interior da propriedade, explicando os supostos serviços e instalações, com uma desenvoltura que surpreendeu até a ela mesma. "E este é o restaurante principal." Ela indicou a área da varanda gourmet que havia sido elegantemente decorada para parecer um restaurante exclusivo. "Nosso menu muda semanalmente, sempre incorporando ingredientes locais com técnicas internacionais." "Como aquele coq au vin que você costumava fazer em casa?" Sofia perguntou inocentemente. "Lembro que era o preferido do papai." Helena e Ricardo trocaram um olhar rápido, lembrando do jantar improvisado no hotel dias atrás. "Sim", Helena respondeu suavemente. "Exatamente como aquele." A tarde transcorreu em um tour elaborado pela propriedade, com Helena apresentando cada detalhe da operação fictícia que ela e Ricardo haviam meticulosamente planejado. Sofia absorvia tudo com interesse genuíno, ocasionalmente fazendo perguntas perspicazes que exigiam que seus pais improvisassem respostas convincentes. Durante o jantar, servido na varanda com vista para o mar, Sofia observava seus pais com uma expressão pensativa. "Sabe o que é engraçado?" Ela comentou, girando a taça de vinho entre os dedos. "Vocês dois parecem mais à vontade um com o outro agora do que nos últimos anos do casamento." Helena quase engasgou com seu vinho, enquanto Ricardo subitamente encontrou grande interesse em seu prato. "É diferente agora", Helena conseguiu dizer. "Somos mais maduros e mais honestos." Sofia sugeriu, com uma sabedoria que fez Helena se perguntar quando sua menina havia se tornado tão perceptiva. "Talvez", Ricardo respondeu, surpreendendo tanto Helena quanto a si mesmo. "Às vezes precisamos perder algo para entender seu verdadeiro valor." O silêncio que seguiu foi carregado de significados não ditos. O som das ondas quebrando na praia parecia amplificar a tensão no ar. Mais tarde, depois que Sofia se retirou para seu quarto, Helena encontrou Ricardo na varanda contemplando o oceano noturno. "Ela suspeita de alguma coisa?" Helena perguntou, parando ao lado dele. "Não da verdade", ele respondeu, "mas acho que ela percebe que há algo diferente entre nós." "E há?" A pergunta escapou antes que Helena pudesse contê-la. Ricardo virou-se para encará-la, seus olhos refletindo o brilho das estrelas. "Você sabe que sim." Helena sentiu seu coração acelerar, mas forçou-se a manter a compostura. "Isso tudo é temporário, Ricardo. Em 2 semanas volto a ser a camareira do hotel e você volta a ser o homem que nunca deixou de amar. Você", ele completou suavemente.
Helena prendeu a respiração, sentindo o peso daquela confissão. Antes que pudesse responder, ouviu a voz de Sofia chamando da escada. Mamãe, pode vir aqui um minutinho? Precisamos ter cuidado. Helena sussurrou para Ricardo antes de se afastar. Não podemos deixar que nós compliquemos ainda mais as coisas. Mas enquanto subia as escadas para atender ao chamado da filha, Helena sabia que era tarde demais. As coisas já estavam complicadas e estavam prestes a ficar ainda mais. O terceiro dia da visita de Sofia amanheceu com uma brisa fria típica do inverno paulista. Helena acordou cedo, como de costume. Anos trabalhando no hotel haviam programado seu relógio interno para despertar antes do sol. Por um momento, deitada na cama luxuosa do quarto de hóspedes, permitiu-se saborear o silêncio e o conforto que há tanto tempo não experimentava. O som suave de passos no corredor a trouxe de volta à realidade. Levantou-se rapidamente, vestindo o hobby de seda que fazia parte de seu guarda-roupa temporário. No espelho, ajeitou os cabelos com a mesma eficiência que usava para arrumar seu uniforme de camareira. Mamãe! A voz de Sofia soou do outro lado da porta. Está acordada? Entre, querida. Sofia entrou, já vestida para o dia, em um conjunto elegante, que lembrava muito o estilo que Helena costumava usar em sua vida anterior. Estava pensando, podemos tomar café juntas na praia, como fazíamos em Cannes, lembra? Helena sentiu um aperto no peito. Claro que lembrava. Os verões na Riviera Francesa, quando Sofia era adolescente e o mundo parecia perfeito, antes que tudo desmoronasse. Claro, respondeu com um sorriso. Só me dê alguns minutos para me trocar. Enquanto caminhavam pela areia, carregando uma cesta de café da manhã que os funcionários haviam preparado, Helena notou que Sofia parecia pensativa. Tem algo te preocupando, Monchu? Sofia hesitou antes de responder. Mamãe, por que você nunca me deixou visitar seu trabalho antes? Em todos esses anos, sempre foi você quem foi a Paris me ver. Helena sentiu seu coração acelerar, mas manteve a voz calma. O timing nunca estava certo. Você sabe como é o ramo da hospitalidade. Sempre há algum evento, alguma demanda. Como aquela série de eventos em Aspen ano passado. Sofia interrompeu. Aqueles que você disse que estava organizando, Helena congelou. Não havia mencionado eventos em Aspen em suas conversas. Era Sofia quem estava confundindo as histórias ou... Na verdade, ela improvisou, agradecendo mentalmente pelos anos de prática em situações sociais delicadas. Aqueles eventos foram cancelados no último momento. Acho que não cheguei a te contar. Sofia assentiu lentamente, mas havia algo. Em seus olhos, uma sombra de dúvida, que fez Helena se perguntar se sua filha não estava testando-a deliberadamente. O celular de Helena vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Luísa. Urgente! O gerente está fazendo perguntas sobre seus documentos. Ricardo está tentando resolver, mas preciso saber como proceder. Helena sentiu o sangue gelar. Com dedos trêmulos, começou a digitar uma resposta, mas Sofia se aproximou curiosamente. Algum problema no trabalho? Nada importante, Helena respondeu rapidamente, guardando o telefone. Só uma questão de logística. Naquele momento, viram Ricardo se aproximando pela praia, impecável em suas roupas de corrida. Helena não pôde deixar de notar como ele mantinha a forma aos 60 anos, resultado da mesma disciplina que aplicava em todos os aspectos de sua vida. Minhas duas mulheres favoritas, ele sorriu, juntando-se a elas. Mas Helena conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que ele usava em reuniões tensas de negócios. Algo estava errado. Papai, senta com a gente, Sofia convidou. Estava justamente conversando com a mamãe sobre o trabalho dela. Ricardo lançou um olhar rápido para Helena antes de se sentar. Sua mãe tem feito um trabalho admirável aqui.
Na verdade, estava pensando em expandir o investimento, criar uma rede de resorts, boutique. Helena percebeu o que ele estava fazendo, construindo uma história que pudesse justificar futuras mudanças em sua situação profissional. Mas antes que pudesse contribuir para a narrativa, seu celular vibrou novamente. Sofia, que estava servindo café, franziu o senho. Mamãe, seu telefone está tocando muito hoje. Achei que você tivesse uma equipe para gerenciar as emergências. E tenho, Helena respondeu, sentindo-se cada vez mais encurralada. Mas você sabe como é. Algumas coisas exigem atenção pessoal. Como aquela chefe francesa que você contratou o mês passado? Sofia perguntou casualmente. Você me contou que ela revolucionou o menu do resort. Helena sentiu Ricardo tensar ao seu lado. Não havia chefe francesa alguma. Era mais uma armadilha nas histórias que ela havia contado à filha ao longo dos anos. Na verdade, Ricardo interveio suavemente. Sua mãe é quem tem revolucionado nossa culinária. Você não vai acreditar. Mas outro dia ela preparou um coq au vin que... No resort? Sofia perguntou, sua voz carregando uma nota de confusão. Achei que você só supervisionasse a operação, mamãe. Não sabia que você ainda cozinhava profissionalmente. Helena sentiu o mundo começar a girar. Suas histórias estavam se desmantelando, as inconsistências tornando-se cada vez mais evidentes. Ao seu lado, Ricardo parecia igualmente desconfortável, percebendo que cada tentativa de ajudar apenas complicava mais a situação. Sofia, Helena começou, sua voz tremendo levemente. Há algumas coisas que... O som estridente de uma chamada interrompeu o momento. Era o celular de Ricardo. Ele olhou para a tela e seu rosto ficou sério. É do hotel, ele murmurou para Helena, baixo o suficiente para que Sofia não ouvisse. Sobre seus documentos. Helena sentiu como se estivesse no limite de um precipício, observando todas as suas cuidadosas construções desmoronarem uma a uma. O olhar investigativo de Sofia, as mensagens urgentes de Luísa, os problemas no hotel, tudo estava convergindo para um ponto de ruptura. Preciso atender, Ricardo disse, levantando-se. Assunto urgente. Enquanto ele se afastava, pela praia, Helena permaneceu sentada sob o guarda-sol, sentindo o peso do olhar de sua filha. Sofia sempre fora perspicaz, uma característica que herdara de ambos os pais. Quanto tempo mais conseguiriam manter aquela farsa elaborada? E mais importante, quando a verdade viesse à tona, porque agora parecia inevitável que viria, qual seria o custo emocional para todos eles? A tarde caía sobre Guarujá quando Ricardo encontrou Helena na biblioteca da casa. Ela estava sentada em uma poltrona de couro, ainda elegante em seu vestido azul marinho, mas sua postura revelava o peso das preocupações que carregava. O gerente do hotel está irredutível, Ricardo falou sem preâmbulos, fechando a porta atrás de si. Ele descobriu algumas inconsistências nos seus documentos e está ameaçando levar o caso para o departamento jurídico. Helena fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto da notícia. Quanto tempo temos? Até segunda-feira. Ele deu esse prazo em consideração aos anos de serviço exemplar, mas... Ricardo hesitou, passando a mão pelos cabelos grisalhos em um gesto de frustração. Helena, por que você não me procurou quando começou a ter problemas com documentação? Pelo mesmo motivo que não procurei quando perdi tudo para aquele golpista, ela respondeu, sua voz carregando uma mistura de orgulho e amargura. Não, eu não queria sua ajuda, não depois de como terminamos. O som de passos no corredor os fez baixar a voz. Sofia passou pela porta da biblioteca, lançando um olhar curioso para os pais, antes de seguir seu caminho. Ela está desconfiada, Helena murmurou. Mais cedo, ela começou a fazer perguntas sobre histórias que eu contei ao longo dos anos, histórias que não se encaixam mais.
Ricardo sentou-se na poltrona ao lado dela, próximo o suficiente para sentir o perfume suave que ela usava, o mesmo que usara durante anos de casamento. Talvez, ele sugeriu suavemente, esteja na hora de contar a verdade. Qual verdade, Ricardo? Helena virou-se para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Que a mãe bem-sucedida dela, na verdade, limpa quartos de hotel? Que todo o dinheiro do divórcio se foi por causa de um homem que eu confiei? Sua voz falhou, e Ricardo sentiu um impulso quase irresistível de tocá-la, de oferecer o conforto que um dia fora tão natural entre eles. Que você é a mulher mais corajosa que já conheci, ele completou. Que em vez de pedir ajuda, você reconstruiu sua vida com suas próprias mãos. Que mesmo trabalhando como camareira, você nunca perdeu sua dignidade ou sua determinação. Helena o encarou, surpresa com a sinceridade em sua voz. Você realmente acredita nisso? Acredito. E mais do que isso. Ele hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Nesses últimos dias, observando você gerenciar essa situação impossível, percebi quanto eu estava errado sobre muitas coisas. O telefone de Helena vibrou novamente. Outra mensagem de Luísa. O gerente quer seus documentos atualizados até amanhã. Está ameaçando chamar as autoridades. Meu Deus! Helena sussurrou, deixando o celular cair no colo. É o fim, vou perder meu emprego, Sofia vai descobrir tudo e... Não, Ricardo a interrompeu com firmeza. Você não vai perder nada. Eu posso resolver isso com uma ligação. Não quero seus favores, Ricardo. Não é favor, ele insistiu. É reparação, por todos os anos que passei julgando você sem saber a verdade. Por ter permitido que meu orgulho ferido me impedisse de ver o que estava acontecendo com você. Um trovão distante anunciou a aproximação de uma tempestade. Helena levantou-se e caminhou até a janela, observando as nuvens escuras que se formavam sobre o oceano. Sabe o que é irônico? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Depois de tudo que aconteceu, depois de toda a raiva e o ressentimento, você ainda é a primeira pessoa para quem eu quero me voltar quando estou com problemas. Ricardo levantou-se também, parando a poucos passos dela. E você ainda é a única pessoa com quem eu quero compartilhar minhas vitórias. O momento foi interrompido pelo som da porta se abrindo. Sofia estava parada na entrada. Seu rosto, uma máscara de confusão e suspeita. Mamãe, papai, acabei de receber uma ligação estranha. Era uma mulher chamada Luísa, do Hotel Palácio Imperial. Ela parecia preocupada e queria falar com a mamãe sobre algum problema com documentos. Helena sentiu o sangue congelar em suas veias. Ao seu lado, Ricardo ficou tenso como uma corda de violino. Sofia, Helena começou, sua voz tremendo. Querida, o que está acontecendo? Sofia entrou na biblioteca, fechando a porta atrás de si. Por que uma funcionária de hotel está ligando para você? E por que ela desligou assim que eu disse que era sua filha? Helena olhou para Ricardo, um pedido silencioso de ajuda em seus olhos. Ele assentiu levemente, dando um passo à frente. Filha, ele disse suavemente, acho que está na hora de termos uma conversa. Todos nós. A tempestade finalmente chegou, e os primeiros pingos de chuva começaram a bater contra as janelas da biblioteca. O som parecia estranhamente apropriado para o momento, como se o próprio céu reconhecesse o peso das verdades que estavam prestes a vir à tona. Sofia sentou-se em uma das poltronas, seu olhar alternando entre os pais. Estou ouvindo. Helena respirou fundo, sentindo o peso de anos de segredos e mentiras sobre seus ombros. Era hora de enfrentar a verdade, não importava as consequências. Mas quando abriu a boca para começar, descobriu que as palavras estavam presas em sua garganta, sufocadas pelo medo e pela vergonha.
Foi então que sentiu a mão de Ricardo tocar levemente seu ombro. Um gesto tão familiar, tão reconfortante, que quase a fez chorar. E naquele momento, ela soube que não estava mais sozinha nesta batalha. O silêncio que se seguiu à confissão de Helena parecia denso o suficiente para ser cortado com uma faca. A chuva continuava a cair lá fora, criando uma cortina líquida que isolava a biblioteca do resto do mundo. Sofia permanecia imóvel em sua poltrona, o rosto uma máscara de emoções conflitantes, enquanto processava a verdade que acabara de ouvir. "Camareira", ela finalmente disse, sua voz quase um sussurro. "Todo este tempo, você estava trabalhando como camareira no Hotel Palácio Imperial?" Helena assentiu, incapaz de encontrar as palavras certas. Ricardo permanecia ao seu lado, sua presença silenciosa, oferecendo um apoio que ela não sabia que ainda precisava tanto. Mas o dinheiro do divórcio... Sofia começou, franzindo a testa. "Papai, você me disse que tinha deixado a mamãe bem amparada." "E deixei." Ricardo respondeu, sua voz carregada de uma culpa que surpreendeu até mesmo Helena. "Mas eu não sabia, não imaginava que eu seria ingênua o suficiente para confiar no homem errado." Helena completou amargamente. "Que Gustavo me convenceria a investir tudo em seus esquemas fraudulentos antes de desaparecer com cada centavo?" Sofia levantou-se abruptamente, começando a andar pela biblioteca. "Por que você não me contou? Por que não pediu ajuda?" "Como eu poderia?" Helena respondeu, sentindo as lágrimas que havia contido por tanto tempo finalmente começarem a cair. "Você estava começando sua vida em Paris, construindo sua carreira. Sou sua mãe. Deveria ser seu exemplo de força e independência, não um aviso sobre como tudo pode dar errado. Então você preferiu mentir?" A voz de Sofia tremeu. Todas aquelas histórias sobre eventos, sobre consultoria internacional, enquanto você estava realmente limpando quartos e trocando lençóis? "Sofia", Ricardo interveio suavemente. "Sua mãe fez o que achou melhor para proteger você." "Me proteger?" Sofia virou-se para encarar o pai. "E você, desde quando sabe disso?" "Descobri há pouco tempo", ele admitiu, "quando me hospedei no hotel para uma conferência de negócios." Sofia parou sua caminhada agitada, olhando para os pais com uma expressão que misturava mágoa e algo mais. Uma compreensão gradual que começava a surgir em seus olhos. "Por isso vocês dois estavam diferentes", ela murmurou. "Não era só por causa dos negócios ou do suposto resort. Vocês estavam reconectando." Helena sentiu seu rosto corar, enquanto Ricardo ajustava a gravata em um gesto nervoso que ela conhecia tão bem. "Esta casa", Sofia continuou, as peças se encaixando em sua mente. "Todo este teatro foi para manter a mentira?" "Foi ideia minha", Ricardo assumiu. Precisava fazer algo para ajudar, mesmo que tarde." "Demais." Sofia caminhou até a janela, observando a tempestade que agora caía com força total. Quando se virou novamente, havia lágrimas em seus olhos, mas também um brilho de determinação que lembrava muito sua mãe. "Sabe o que mais me dói?" ela disse suavemente. "Não é descobrir que você trabalha como camareira, mamãe. É perceber que você não confiou em mim o suficiente para compartilhar suas dificuldades." Helena levantou-se, caminhando até a filha. "Mon petit chou, não era questão de confiança, era orgulho", Sofia completou. "O mesmo orgulho que impediu você de procurar o papai quando tudo desmoronou?" Ricardo observava a cena com um aperto no peito, reconhecendo em Sofia a mesma perspicácia que sempre admirara em Helena. "Sua mãe sempre foi a pessoa mais forte que já conheci", ele disse, sua voz carregada de emoção. "Mesmo quando éramos casados, ela enfrentava todos os desafios com uma dignidade extraordinária. Isso não mudou." Sofia olhou para o pai.
surpresa com a admiração evidente em sua voz. É por isso que você está ajudando agora, para compensar o tempo perdido? Não, Ricardo respondeu, seus olhos encontrando os de Helena. Estou ajudando porque finalmente entendi que nunca deixei de se importar, Helena completou rapidamente, cortando o que ela temia que ele fosse dizer. Um trovão particularmente forte fez as janelas estremecerem. Sofia caminhou até o sofá e sentou-se novamente, parecendo subitamente exausta. O que acontece agora? Ela perguntou. Com seu trabalho no hotel, mamãe? Com toda esta situação? Helena trocou um olhar com Ricardo antes de responder. Há alguns problemas com meus documentos no hotel. O gerente está... Eu vou resolver isso. Ricardo interrompeu com firmeza. Não vou permitir que você perca seu emprego por causa de tecnicalidades burocráticas. Ricardo! Helena começou a protestar, mas ele ergueu uma mão para silenciá-la. Não é caridade, Helena. É justiça. E além disso... Ele hesitou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Depois de ver você comandar aquela cozinha no dia do jantar com os investidores, percebi que estava na hora de reconhecer seus verdadeiros talentos. Sofia olhou de um pai para outro, uma compreensão súbita iluminando seu rosto. Espera, o que jantar? O que mais eu não sei? Helena sentou-se ao lado da filha, tomando suas mãos nas suas. É uma longa história, querida, e acho que está na hora de você ouvir todas elas, as verdadeiras desta vez. A tempestade continuava lá fora, mas dentro da biblioteca, algo havia mudado. As mentiras e os segredos que haviam pesado sobre eles por tanto tempo começavam a se dissipar, deixando em seu lugar uma honestidade crua, mas libertadora. E enquanto Helena começava a contar sua história, a verdadeira história, para sua filha, com Ricardo ocasionalmente acrescentando sua própria perspectiva, ela percebeu que talvez Sofia estivesse certa. Talvez o maior erro não tivesse sido perder tudo, mas sim tentar carregar aquele fardo sozinha por tanto tempo. A manhã seguinte amanheceu com aquela claridade particular que surge após uma grande tempestade. Helena encontrou Sofia na cozinha da casa, preparando o café da maneira que aprendera em Paris, com um press francês e grãos recém-moídos. Não consegui dormir, Sofia explicou, servindo uma xícara para a mãe. Fiquei pensando em tudo que conversamos ontem. Helena aceitou o café, observando sua filha com olhos diferentes. Não havia mais necessidade de manter aparências, de fingir uma força que não sentia. Era estranho e, ao mesmo tempo, libertador. E o que você concluiu? Helena perguntou suavemente. Que talvez... Sofia hesitou, mexendo em sua própria xícara. Talvez eu precise adiar minha volta para Paris. De jeito nenhum. Helena protestou imediatamente. Sua vida está lá. Sua carreira... Mamãe... Sofia a interrompeu com gentileza. Você passou os últimos 8 anos protegendo minha carreira, meus sonhos. Talvez seja a hora de eu fazer algo por você. O som de passos na escada anunciou a chegada de Ricardo. Ele estava impecavelmente vestido em um terno azul marinho, mas havia olheiras sob seus olhos que sugeriam que também não dormira muito. Bom dia... Ele cumprimentou parando ao ver mãe e filha sentadas juntas. Interrompo algo? Na verdade, Sofia respondeu. Estava justamente dizendo à mamãe que pretendo ficar mais tempo no Brasil. Ricardo pegou uma xícara de café, juntando-se a elas na mesa. Por causa do que descobriu ontem? Não exatamente. Sofia endireitou-se na cadeira, assumindo aquela postura que Helena reconhecia dos tempos em que a filha apresentava projetos na escola. É por causa do que percebi sobre vocês dois. Helena quase engasgou com seu café. Como assim? Mamãe, você é uma excelente administradora. Vi isso ontem quando contou sobre como organiza as equipes no hotel.
Papai, você está procurando expandir seus negócios no setor hoteleiro e eu... Ela fez uma pausa dramática. Eu tenho contatos no mundo da arte que poderiam transformar qualquer hotel em um destino cultural único. Ricardo inclinou-se. Para frente, interessado. Você está sugerindo uma parceria. Estou sugerindo uma oportunidade, Sofia corrigiu. Aquela exposição que mencionei não precisa ser em um museu tradicional. Poderia ser o evento inaugural de um novo conceito, em hospitalidade. Helena observava a filha com uma mistura de orgulho e apreensão. Sofia, você não precisa... Preciso sim, Sofia insistiu. Não por obrigação ou pena, mas porque finalmente entendo de onde vem meu talento para a gestão cultural. Cresci vendo você, mamãe, organizando eventos beneficentes que eram verdadeiras obras de arte. Ricardo colocou sua xícara na mesa com um movimento decidido. Ela tem razão, Helena. Você sempre teve um dom natural para hospitalidade e eventos. Mesmo agora, como camareira, os hóspedes sempre elogiam especialmente os quartos que você arruma. E aquele jantar francês que você mencionou, Sofia acrescentou animada. Vocês ainda não me contaram essa história direito. Helena sentiu seu rosto corar. Foi apenas uma emergência. A chefe ficou doente e você salvou um jantar crucial para meus negócios. Ricardo completou. Helena, por que não transformar essa emergência em uma oportunidade permanente? O que você quer dizer? O Hotel Palácio Imperial precisa de uma diretora de hospitalidade, ele respondeu, seus olhos brilhando com aquele entusiasmo que ela conhecia tão bem dos tempos em que ele tinha uma nova ideia de negócio. Alguém que entenda tanto o lado operacional quanto o lado do hóspede. Alguém que já viveu dos dois lados, Sofia completou sorrindo. Helena olhou para sua xícara de café, tentando organizar seus pensamentos. Vocês dois planejaram esta conversa? Na verdade, uma nova voz soou da porta da cozinha. Foram 3. Luísa estava parada na entrada, ainda em seu uniforme de governanta do Hotel Palácio Imperial. Ao seu lado, Fernando, o gerente do hotel, segurava uma pasta. Desculpe a intrusão, Fernando disse, parecendo genuinamente constrangido. Mas, depois que o Sr. Almeida me explicou a situação completa, percebi que tínhamos uma oportunidade única em nossas mãos. Helena levantou-se instintivamente ajeitando suas roupas. Como assim? Seus documentos, Fernando explicou, abrindo a pasta, podem ser regularizados com facilidade. Na verdade, já deveriam ter sido há muito tempo, considerando seu histórico excepcional no hotel. Mas mais do que isso. Ele tirou alguns papéis da pasta. Gostaríamos de oferecer uma promoção. Uma promoção? Helena repetiu incrédula. Para a diretora de hospitalidade e eventos, Luísa completou sorrindo. Afinal, quem melhor para treinar nossa equipe do que alguém que conhece cada detalhe do serviço, da base ao topo? Helena sentiu suas pernas fraquejarem e apoiou-se na mesa. Sofia rapidamente segurou sua mão, enquanto Ricardo se aproximou, colocando gentilmente uma mão em seu ombro. Eu não sei... Helena começou, mas Ricardo a interrompeu suavemente. Você não precisa decidir agora, mas pense no potencial. Você, com sua experiência única, Sofia, com seus contatos no mundo da arte, e eu... Ele hesitou. Bem, eu posso oferecer o suporte financeiro para transformar o Hotel Palácio Imperial em algo verdadeiramente extraordinário. Helena olhou para cada rosto na cozinha. Sua filha, radiante de entusiasmo, Luísa, sua amiga mais verdadeira dos últimos anos, Fernando, com seu respeito profissional recém-descoberto, e Ricardo, com algo em seus olhos que ela não via há muito tempo, admiração genuína. A luz da manhã entrava pelas janelas da cozinha, iluminando a cena com uma claridade que parecia simbólica. Depois da tempestade da noite anterior, tanto literal quanto metafórica, um novo dia estava começando.
e pela primeira vez em muito tempo, Helena permitiu-se considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, sua queda não tinha sido um fim, mas um recomeço disfarçado. Em seu primeiro dia oficial como diretora de hospitalidade do Hotel Palácio Imperial, Helena chegou 1 hora antes do necessário. O sol ainda não havia nascido quando ela atravessou o saguão, seus saltos ecoando no mármore de uma maneira diferente agora. Não era mais o caminhar silencioso e discreto da camareira, mas também não era o andar confiante da antiga Helena dos tempos de luxo. Era algo novo, algo próprio. Seu novo escritório, antes uma sala de reuniões subutilizada no mezanino, tinha vista para o saguão principal. De lá, ela podia observar o balé diário dos funcionários, dos hóspedes, da vida que pulsava no hotel. Uma vida que ela conhecia intimamente de todos os ângulos possíveis. Primeira reunião em 10 minutos, Luiz anunciou, entrando sem bater. Um hábito de sua longa amizade que Helena esperava que ela nunca perdesse. A equipe está ansiosa. Helena ajeitou o blazer azul marinho, desta vez comprado com seu próprio dinheiro, não emprestado por Ricardo, e respirou fundo. Como eles estão reagindo? A mudança, quero dizer. Curiosamente bem, Luísa sorriu. Especialmente depois que souberam que foi você quem salvou aquele jantar francês. A sala de conferências estava cheia quando Helena entrou. Rostos familiares a encaravam. Camareiras com quem havia trabalhado lado a lado, garçons que sempre compartilhavam o café da manhã na copa, governantas de outros andares. Alguns sorriam abertamente, outros mantinham uma expressão mais reservada. Bom dia, ela começou, sua voz firme, mas gentil. Acredito que todos aqui me conhecem, mas hoje nos encontramos em uma situação um pouco diferente. Pode apostar que sim. Maria, uma das camareiras mais antigas, comentou com um sorriso. Nunca imaginei que a nossa Helena tinha sido madame um dia. Uma onda de risos quebrou a tensão inicial. Helena sorriu também, grata pela maneira direta de Maria abordar o elefante na sala. É verdade, já fui hóspede de hotéis de luxo, já fui camareira e agora estou aqui. E sabem o que aprendi? Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de cada pessoa presente. Que excelência em hospitalidade não tem a ver com quanto você gasta ou qual uniforme você usa. Tem a ver com dignidade, atenção aos detalhes e, acima de tudo, humanidade. A reunião fluiu naturalmente depois disso. Helena apresentou algumas de suas ideias iniciais. Um programa de treinamento que incorporava suas experiências dos dois lados do serviço, um novo sistema de feedback dos hóspedes, uma reestruturação dos turnos para melhor distribuição de carga de trabalho. E tem mais uma coisa, ela anunciou ao final. Sofia, minha filha, está desenvolvendo um projeto para transformar alguns de nossos espaços em galerias de arte temporárias. Vamos precisar adaptar nossos procedimentos, mas isso pode abrir portas incríveis para todos nós. Após a reunião, Helena encontrou Ricardo esperando em seu escritório. Ele examinava a vista do mezanino com aquele olhar contemplativo que ela conhecia tão bem. Como foi? Ele perguntou, virando-se para encará-la. Surpreendentemente bem. Helena sentou-se atrás de sua nova mesa, ainda se acostumando com a sensação. Embora eu tenha a impressão de que você já havia preparado o terreno. Ricardo deu de ombros, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Apenas deixei claro que a decisão de promovê-la foi puramente profissional. Seus méritos falam por si só. E nós? Ela perguntou suavemente. Isso também é puramente profissional? Antes que ele pudesse responder, Sofia irrompeu pela porta carregando uma pasta cheia de documentos. Mamãe, você não vai acreditar. O curador do Museu d'Orsay adorou a ideia de fazer a exposição aqui.
Ele disse que um hotel histórico é o ambiente perfeito para... Ela parou, notando a tensão no ar. Interrompi algo? Não, querida. Helena respondeu rapidamente, embora seus olhos ainda estivessem fixos em Ricardo. Seu pai estava apenas me atualizando sobre algumas questões administrativas. Sofia olhou de um para o outro, aquele brilho perspicaz novamente presente em seu olhar. Claro, questões administrativas. Ela colocou sua pasta sobre a mesa. Bem, vou deixar vocês resolverem essas questões. Tenho uma videochamada com Paris em meia hora. Depois que Sofia saiu, um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Ricardo aproximou-se da mesa de Helena, seus dedos roçando levemente a superfície de madeira. Sabe o que é engraçado? Ele disse finalmente. Ver você aqui neste escritório me faz perceber que talvez você sempre devesse ter estado deste lado da mesa. Não como minha esposa, mas como uma profissional por seu próprio mérito. Helena sentiu sua garganta apertar. Ricardo. Não, ele a interrompeu gentilmente. Deixe-me terminar. Quando éramos casados, eu estava tão ocupado sendo um empresário bem-sucedido que não percebi quanto talento você tinha. Quanto potencial estava desperdiçado apenas sendo a senhora Almeida. Eu não me arrependia, ela disse suavemente. Não naquela época. Eu sei. Mas agora... Ele fez um gesto abrangendo o escritório, a vista, o hotel inteiro. Agora, você pode ser muito mais. E ver você assim, Helena, comandando uma reunião, implementando suas ideias, sendo respeitada por seu próprio valor, é inspirador. Helena levantou-se, contornando a mesa para ficar frente a frente com ele. E isso muda alguma coisa? Entre nós? Ricardo ergueu a mão, quase tocando seu rosto, mas parou a meio caminho. Muda tudo. E ao mesmo tempo, não muda nada do que sempre senti por você. O som de batidas na porta os fez se afastarem rapidamente. Era Fernando, com mais documentos para revisar. Helena voltou para sua cadeira, assumindo sua postura profissional. Mas seu coração batia acelerado. Observando Ricardo sair de seu escritório pouco depois, Helena percebeu que estava no meio de duas transformações simultâneas. Uma profissional, que a elevava a uma posição que ela havia conquistado por mérito próprio, e uma pessoal, que a reconectava com sentimentos que ela pensava estarem enterrados no passado. A questão era, seria possível equilibrar as duas coisas desta vez? Ou estaria ela destinada a escolher novamente entre seu crescimento pessoal e seu coração? O outono chegou a São Paulo, trazendo uma brisa fresca e mudanças ainda mais significativas ao Hotel Palácio Imperial. Após 2 meses como diretora de hospitalidade, Helena havia transformado não apenas os procedimentos do hotel, mas também sua própria vida. Naquela manhã específica, ela supervisionava os preparativos para a primeira exposição de arte que o hotel sediaria. O projeto piloto de Sofia, que, se bem-sucedido, serviria de modelo para uma série de eventos culturais. As obras chegam de Paris amanhã, Sofia informou, consultando seu tablet enquanto caminhava ao lado da mãe pelo saguão. O curador do D'Orsay virá pessoalmente supervisionar a montagem. Helena assentiu, observando os funcionários instalarem a iluminação, especial no espaço que seria transformado em galeria. Era surreal ver sua filha ali. Não mais como a menina que crescera entre luxo e privilégios, mas como uma profissional competente que havia escolhido ficar no Brasil para realizar seu próprio sonho. Seu pai confirmou presença na inauguração? Helena perguntou, tentando soar casual. Sofia sorriu de lado, como se ele fosse perder a oportunidade de ver você brilhar. Sofia, mamãe, sua filha a interrompeu gentilmente. Podemos parar de fingir que não há nada acontecendo entre vocês dois? Helena sentiu seu rosto esquentar. Era verdade que nas últimas semanas, sua relação com Ricardo havia se transformado
em algo diferente. Não eram mais ex-cônjuges amargos, nem apenas parceiros de negócios. Havia uma tensão no ar sempre que se encontravam, um magnetismo que nem todo o profissionalismo do mundo conseguia disfarçar. É complicado, Helena finalmente respondeu. A vida é complicada, Sofia deu de ombros. Mas sabe o que não é? O fato de que vocês dois ainda se amam. Antes que Helena pudesse responder, Luísa apareceu apressada. Helena, temos um problema. Sua expressão era grave. Gustavo está aqui. O nome caiu como uma bomba no meio da conversa. Gustavo, o homem que havia levado toda a fortuna de Helena em seus esquemas fraudulentos, estava no saguão do hotel, elegante em seu terno italiano, como se os últimos 8 anos não tivessem acontecido. O que ele quer? Helena perguntou, sua voz tremendo levemente. Ele diz que representa um grupo de investidores interessados no hotel, Luísa explicou. Mas dado o histórico, deve ser algum novo golpe, Sofia completou, seu rosto endurecendo com raiva. Helena respirou fundo, endireitando os ombros. Onde ele está? No bar do lobby. Ricardo já está lá. Helena sentiu seu coração saltar. Ricardo! Quando chegaram ao bar, a cena que encontraram era tensa. Ricardo estava de pé, suas mãos apoiadas sobre uma mesa onde Gustavo estava sentado, aparentemente à vontade. Ah, Helena! Gustavo sorriu ao vê-la, levantando-se. Você está diferente. Diretora de hospitalidade agora. Ela respondeu friamente. O que você quer, Gustavo? Negócios, apenas negócios. Ele abriu sua pasta, retirando alguns documentos. Representa um grupo árabe interessado em adquirir propriedades hoteleiras no Brasil. O Palácio Imperial seria perfeito para outro de seus golpes, Sofia interrompeu, dando um passo à frente. Gustavo pareceu genuinamente surpreso ao vê-la. Sofia, não sabia que estava no Brasil. Obviamente, ela respondeu com desdém. Caso contrário, teria escolhido outro hotel para tentar suas falcatruas. Não são falcatruas, Gustavo protestou, mas havia um tremor em sua voz. Desta vez é diferente. Desta vez você vai embora. Ricardo interveio, sua voz perigosamente calma. Antes que eu decida apresentar à polícia algumas descobertas interessantes sobre seus negócios passados. Gustavo empalideceu. Você não tem provas. Não. Ricardo sorriu, um sorriso frio que Helena conhecia bem de suas negociações mais duras. Você ficaria surpreso com o que o dinheiro e a influência podem descobrir, Gustavo. Especialmente quando motivados por... Ele olhou brevemente para Helena. Assuntos pessoais. Um pequeno grupo de seguranças do hotel se aproximou discretamente. Gustavo olhou em volta, percebendo sua situação. Isso não acabou, ele murmurou, recolhendo seus documentos. Sim, acabou, Helena respondeu, sua voz firme. Acabou há 8 anos, quando você fugiu com meu dinheiro. Só que agora... Ela sorriu, um sorriso confiante que surpreendeu até a ela mesma. Agora eu sou mais forte do que você jamais imaginou. Depois que Gustavo foi escoltado para fora do hotel, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Foi Sofia quem o quebrou. Então, investigação privada, pai. Ricardo teve a decência de parecer constrangido. Achei que seria útil ter algumas garantias, caso ele reaparecesse. Helena o encarou, uma mistura de emoções em seu peito. Desde quando você sabia? Desde que descobri você trabalhando aqui, ele admitiu. Não podia deixar essa história sem resolução. Não depois de ver quanto você havia perdido. Eu não perdi tudo, Helena respondeu suavemente. Na verdade, talvez tenha encontrado algo mais valioso. Seus olhares se encontraram, carregados de significado. Sofia pigarreou dramaticamente. Bem, tenho uma chamada com Paris para finalizar os detalhes da exposição, ela anunciou, começando a se afastar. Vocês dois claramente têm muito o que conversar. Quando ficaram sozinhos,
Helena e Ricardo permaneceram em silêncio por um momento, o peso de anos de mágoas, arrependimentos e sentimentos não ditos pairando entre eles. Por que você fez isso? Ela finalmente perguntou. A investigação, as provas contra Gustavo. Porque você merecia justiça. Ele respondeu simplesmente. E por quê? Ele hesitou, dando um passo em sua direção. Porque algumas coisas são preciosas demais para serem perdidas duas vezes. O som de martelos e furadeiras continuava ao fundo, lembrando-os de que estavam no meio do hotel em plena transformação. Mas naquele momento, para Helena e Ricardo, o barulho parecia distante, como se o mundo tivesse se reduzido apenas àquele espaço entre eles, aquele momento de verdade há tanto tempo adiado. A noite de inauguração da exposição no hotel Palácio Imperial resplandecia com a elegância discreta que se tornara a marca registrada da gestão de Helena. O saguão transformado emanava a atmosfera sofisticada de uma galeria parisiense, mas mantinha o acolhimento característico de um grande hotel. Helena observava os últimos preparativos de um canto discreto, vestida em um elegante vestido preto, comprado com seu próprio salário, uma realização que lhe dava especial satisfação. Seus olhos percorriam o espaço, verificando cada detalhe. A iluminação perfeitamente ajustada sobre as obras de arte, os garçons posicionados estrategicamente com bandejas de champanhe, as flores frescas cuidadosamente arrangadas. Está tudo perfeito, mãe. Sofia aproximou-se deslumbrante em seu vestido azul. O curador do D'Orsay já disse que esta é a melhor adaptação de espaço que ele já viu para uma exposição itinerante. Helena sorriu, abraçando a filha de lado. Você fez um trabalho incrível, mon petit chou. A ideia de usar o hotel como espaço cultural foi brilhante. Foi um trabalho em equipe, Sofia corrigiu. Sua experiência em hospitalidade, a visão do papai para negócios, meus contatos no mundo da arte. É como se tudo tivesse se encaixado perfeitamente. Como se invocado pela menção de seu nome, Ricardo emergiu da multidão que começava a chegar. Ele parou por um momento ao ver Helena, seus olhos transmitindo uma admiração que ia muito além da apreciação profissional. As primeiras críticas já estão chegando nas redes sociais, ele anunciou, mostrando seu celular. O Hotel Palácio Imperial está sendo elogiado por revolucionar o conceito de hospitalidade em São Paulo. É mais do que isso, Sofia acrescentou, pegando o celular do pai. Olha só. Sob a direção da renomada especialista em hospitalidade Helena Silva, o hotel estabelece um novo padrão de excelência, combinando serviço impecável com programação cultural de nível internacional. Helena sentiu seus olhos marejarem. Renomada especialista? Você sempre foi. Ricardo respondeu suavemente. Só precisava da oportunidade de mostrar isso ao mundo. O burburinho dos convidados chegando aumentou. Helena reconheceu rostos da alta sociedade paulistana. Pessoas que um dia haviam sido suas amigas, depois a ignoraram em sua desgraça e agora a cumprimentavam com renovado respeito. Luísa aproximou-se apressadamente. Helena, os jornalistas querem uma foto sua com a equipe do hotel. Todos estão esperando no jardim de inverno. Helena encontrou sua antiga equipe reunida. Camareiras, governantas, garçons, todos em uniformes novos desenhados especialmente para a ocasião. Maria, a camareira veterana, sorriu largamente. Olha só nossa Helena, ela comentou ajeitando o broche dourado em seu uniforme, parte do novo programa de reconhecimento implementado por Helena. Da realeza ao chão de fábrica e de volta ao topo, mas sempre com classe. As fotos foram tiradas, discursos foram feitos. O curador do D'Orsay elogiou a visão inovadora do hotel em integrar arte e hospitalidade. Sofia apresentou os planos para futuras exposições. Ricardo anunciou investimentos em um programa de bolsas para treinamento em hotelaria.
destinado a jovens de comunidades carentes. Mais tarde, quando a noite já ia alta e os convidados começavam a se dispersar, Helena encontrou um momento de quietude na biblioteca do hotel, seu refúgio favorito desde os tempos de camareira, quando às vezes roubava alguns minutos para ler entre suas tarefas. Pensei que te encontraria aqui, Ricardo disse, entrando silenciosamente. Você sempre gostou deste lugar. Helena sorriu, observando as estantes de livros que ela mesma havia organizado tantas vezes. Algumas coisas não mudam, e outras mudam para melhor, ele respondeu, aproximando-se. Helena, há algo que eu preciso te dizer. Ela virou-se para encará-lo, sentindo seu coração acelerar. Ricardo, por favor, deixe-me falar, ele pediu suavemente. Quando nos separamos, eu estava magoado, furioso. Pensei que você tinha escolhido dinheiro e status acima do nosso amor. Mas agora... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Agora eu vejo que o problema nunca foi esse. O problema era que eu não conseguia enxergar você além do papel de minha esposa. Helena sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. E agora? Agora eu vejo você, Helena, completamente. A mulher forte que reconstruiu sua vida do zero, a profissional brilhante que transformou anos de dificuldade em sabedoria. A mãe incrível que preferiu sofrer em silêncio a decepcionar nossa filha. Ele deu mais um passo em sua direção. E percebo que me apaixonei por você novamente. Ou talvez eu nunca tenha deixado de te amar. O silêncio que seguiu foi preenchido apenas pelo som distante da música que ainda tocava no saguão. Eu também nunca deixei de te amar, Helena admitiu finalmente. Mas agora é diferente. Eu sou diferente. Eu sei, Ricardo sorriu, estendendo a mão para tocar seu rosto. E é exatamente por isso que quero uma segunda chance. Não como seu marido rico que você precisa impressionar, mas como parceiro, em tudo. O som de saltos no corredor os alertou segundos antes de Sofia aparecer na porta. Ah, desculpem, ela sorriu, nada arrependida. Só queria avisar que o último convidado já foi embora e... Ela parou, observando a proximidade dos pais. Devo voltar outra hora? Helena e Ricardo se entreolharam, anos de história compartilhada passando silenciosamente entre eles. Não, querida, Helena respondeu, entrelaçando seus dedos aos de Ricardo. Fique, acho que está na hora de uma conversa em família sobre novos começos. Sofia entrou na biblioteca, fechando a porta atrás de si. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava seu ritmo incessante. Dentro do Hotel Palácio Imperial, 3 pessoas que haviam percorrido um longo caminho de perdas e redescobertas começavam a escrever um novo capítulo de suas vidas. E Helena, que um dia havia sido a esposa troféu, depois a camareira anônima e agora a respeitada diretora, finalmente encontrava seu verdadeiro lugar, não definido por seu relacionamento com Ricardo ou sua posição social, mas por sua própria força, sua própria competência, seu próprio valor. O amor que renascia entre ela e Ricardo era diferente agora, mais maduro, mais equilibrado, fundamentado não em aparências ou expectativas, mas em admiração mútua e compreensão verdadeira. Era um amor que não exigia que ela fosse menos para que ele pudesse ser mais. Era, finalmente, um amor entre iguais. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.